Nós te louvamos, ó Pai, e queremos, ó Deus, através dos cânticos, declarar o nosso amor, o nosso louvor, a nossa fé diante do Senhor, nosso Deus. Glórias a Ti, Senhor. Você é convidado a louvar o nome do Senhor agora, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ok? Todos os dias até a consumação do século. Esse Senhor e Rei, poderoso Deus, não tem impedimento algum de caminhar ao nosso lado. Esse Deus, aliás, tem um prazer enorme em caminhar junto conosco, em nos ensinar a viver nesta vida. Esse é o nosso Deus, o Senhor e Rei de todo o universo, que tem prazer de estar no nosso meio. Louvado seja o nome desse Senhor. Acima de todo.
porque somos pecadores diante de um Deus santo, mas porque Ele nos permitiu, porque foi da vontade dEle, foi da vontade do Senhor. Ele nos chamou, Ele nos chamou, e Ele tem prazer em estar em nosso meio. Toma o teu lugar de honra, habita entre nós, habita em nós, ó Senhor, e recebe o louvor, a glória, Tu que és santo, santo, santo. O Teu nome, ó Deus, é santo, e nós Te louvamos, ó Deus, diante da Tua presença. Ó Deus, reconhecemos esse amor, essa graça, ó Deus, essa possibilidade que temos, ó Deus, de estar em Tua presença. A Tua presença, Senhor Deus, é maravilhosa, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. E nós Te louvamos e Te exaltamos. Declaramos a Tua santidade. Declaramos, ó Deus, este nome que tem poder. Este nome que está sobre todos os nomes. O Deus Santo, o Deus Santo, Santo e Santo. Tu és Santo, Santo Deus. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Santo Deus, Santo Deus. Das nossas vidas, recebe Deus o louvor que Ele tem tomado no Teu santo nome. Agradecemos, Deus, que vivemos uma iluminação, uma dependência do Teu poder e da Tua graça. Reconhecemos o Senhor e Rei. Senhor, sobre as nossas vidas. E nos entregamos a Ti em adoração. E nos entregamos a Ti em louvor. Nos entregamos a Ti em gratidão, Senhor. Nos entregamos a Ti para Te servir e para Te honrar. Porque reconhecemos o Senhor Deus das nossas vidas. O Senhor tem o controle. Tu és soberano. Olha, Senhor Deus, para as nossas vidas, nós que estamos aqui, aqueles, ó Deus, que estão não tão perto, ó Deus, que estão em suas casas, mas estão ligados no Senhor pelo Teu Espírito. Olha então, ó Deus, para todas estas vidas, para todas as nossas vidas. O Senhor que nos conhece tão perfeitamente. Olha, Deus, para dentro de nós. Toca, Senhor Deus, em nosso físico. Toca, Deus, em nossa condição física. Aquele que, Deus, que precisa de um toque do Senhor, ó Deus, neste momento. Aquele, Deus, que pede um socorro, pede um alento. Ó Deus, pede uma ajuda do Senhor. Pede uma intervenção do Senhor. Nós cremos, ó Senhor, que o Senhor tem poder para realizar uma obra. Uma obra, Deus, que alcança o nosso físico, alcança a nossa saúde. Tu tens poder, ó Deus, e nós cremos no Senhor. Restaura agora esse, Deus, que se coloca diante do Senhor. Ó Deus, que está enfermo, que está doente. Mas, ó Deus, não só esse, ó Deus, como se somente uma cura física, mas também, ó Deus, a cura da alma. O Senhor que conhece então os pensamentos, conhece, ó Deus, as emoções, os sentimentos. O Senhor, ó Deus, que conhece a alma, o interior de cada um. Ó Deus, o Senhor sabe a necessidade de cada um que está apresentando diante do Senhor agora. Ó Deus, então vem de encontro. Ó Deus, para curar, para sarar, ó Deus, as feridas. Ó Deus, toca nos corações. Realiza, sim. Essa grande obra, Senhor Deus, nesses corações. Restaura, Deus, a alegria da Tua salvação. O coração que está, Deus, abatido, decepcionado, Senhor Deus. Restaura a alegria da salvação nestas vidas. Para que não sejam tomados de engano, Senhor Deus, e um sentimento, ó Deus, que afaste de Ti. Mas que possam ser envolvidos pela Tua presença, pelo Teu amor.
que se sintam acolhidos pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, pelo Senhor. O Senhor que guarda, protege. Olha, Deus, para cada um desse coração que se coloca diante de Ti agora, que pede, ó Deus, uma resposta, uma ajuda, ó Deus, vem de encontro, vem ao socorro destes agora, no nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus que restaura o corpo físico, o Deus que restaura a alma, o Deus que restaura toda a condição espiritual. Ó Deus, vem de encontro, ó Deus, e faz uma obra completa na vida desses que estão se colocando diante de Ti agora. Mas às vezes, ó Deus, não são exatamente esses que estão Te ouvindo agora, que estão ligados com o Senhor, que precisam. Às vezes, ó Deus, há uma intercessão por alguma pessoa, ó Deus, que não está assistindo, que não está presente, mas alguém que está sendo colocado agora diante do Teu altar, alguém que anda distante do Senhor. Ó Deus, Tu tens poder para alcançar esses também agora. Ó Deus, vá de encontro a este coração, ó Deus, que não compreendeu ainda o Teu amor, que não experimentou ainda, que não se rendeu ainda, ou que se afastou do Teu amor. Pai, olha para esses corações, para as vidas que estão sendo colocadas diante do Teu altar agora, no nome do Senhor Jesus, e completa a Tua obra, Deus, poderosa nesses corações. Assim, ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, e toque sim, ó Deus, em nosso coração e em nossas vidas. Queremos já, ó Deus, Te oferecer, ó Deus, as nossas ofertas, aquilo que são os dízimos, as ofertas, ó Deus, que serão trazidas, que serão entregues. Ó Deus, que haja mesmo um louvor, um coração agradecido por poder participar, ó Deus, com uma alegria nesse instante. E que a Tua bênção alcance, ó Deus, também cada um desses, ó Deus, que por algum problema financeiro não conseguem, ó Deus, participar desse instante. Que o poder do Senhor possa vir, ó Deus, com toda a provisão, todo o suprimento, e trazer, ó Deus, o sustento para cada um destes, o emprego. Ó Pai, vem de encontro a cada um destes, ó Pai, no nome de Jesus, e completa a obra do Senhor nesses corações, nessas famílias, nas nossas vidas. Nós Te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Você que tem a sua oferta, você que quer, nesse momento, já fazer a sua oferta, você que já fez, você é convidado agora a fazer isso. Muito bom, né? Nós louvamos o nosso Senhor. Às vezes você está passando por um momento um momento um pouco difícil, e quando você simplesmente louva o nome do Senhor, você experimenta algo, uma atmosfera diferente, né? E Deus então vem com uma provisão. Quantas vezes, né? Quantas vezes. Somos convidados agora a abrir a palavra do Senhor. Você que está com a sua Bíblia, quiser abrir a palavra de Deus em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Mas primeiro a gente vai dar uma passeada em um contexto para depois a gente efetivamente falar sobre isso. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Pai, nós diante da Tua presença nos apresentamos agora como ouvintes da Tua palavra, e como ela é poderosa. Como ela é poderosa, ó Deus, para trabalhar nas nossas vidas. E queremos sim, ó Deus, que o Senhor mesmo, fale aos nossos corações. Todos nós aqui
cada um dos ouvintes, ó Deus, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, não pela sabedoria humana, não por experiência alguma, mas pelo Teu poder, pela Tua intervenção. Age em nossos corações, no nome de Jesus, glorifica o Teu nome. Amém. No princípio da criação, no jardim do Éden, Deus marcava sua presença na viração do dia e chamava pelo homem. Era um mundo bem diferente do que conhecemos hoje. Havia um ambiente de paz perene, ou seja, uma paz que permanecia, uma paz incessante, contínua. E esse estado de paz contínua repousava sobre o jardim de Deus. Nesta ocasião, o homem não precisava de fé para se conectar com Deus. A comunhão entre a criatura e o Criador era envolvida então por esta paz, de forma que não havia impedimento algum para a presença santa de Deus. Não era uma glória que se manifestava em ocasiões especiais, específicas, mas uma glória natural, comum, no sentido de permanência, né? Deixando o clima agradável. Ou como diz a antiga canção do grupo Logos, calmo, sereno e tranquilo. Era um bom lugar para se viver. Tudo funcionava perfeitamente bem, obrigado. Até que o pecado estragou tudo. O homem pecou e contaminou o ambiente, ocasionando então uma perturbação na paz, já que desprezou o relacionamento com Deus e escolheu agradar a si mesmo. A atmosfera espiritual preparada e totalmente adequada, criada para que o homem tivesse um perfeito relacionamento com Deus, foi desfeita no lugar de paz e inimizade. O homem foi expulso do jardim de Deus e privado da sua presença. Colhia a partir disso o fruto da sua escolha. A manifestação da presença de Deus depois do pecado passou a acontecer em momentos mais específicos, em ocasiões especiais e em situações limitadas. Não que Deus havia virado as costas para a humanidade, mas o pecado trouxe um enorme afastamento. Estávamos, na verdade, mortos para com Deus. Muitas águas rolaram, muitas histórias intrigantes aconteceram, até que, no chamado de Abrão, Deus disse: anda na minha presença. Um convite para estar na presença santa de Deus, que não alcançava somente a vida dele, mas de todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2 e 3 fala um pouco disso. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão é conhecido como pai da fé. A conexão do homem com Deus, então, depois do pecado, passou a ser pela fé. E da aliança, então, de Deus com Abraão, surge o povo hebreu. Muitas águas rolaram. Histórias intrigantes aconteceram. Até que, na introdução das leis para o seu povo, Deus apresenta o tabernáculo, que continha a sala conhecida como o Santo dos Santos. E dentro dela, a Arca da Aliança. A representação simbólica, mas muito marcante, da presença de Deus, ainda que separada por um espesso véu. O Santo dos Santos era uma sala exclusiva, de acesso extremamente restrito, totalmente cercado de cuidados e zelos. Mas se você lembrar,
Deus ordenou que se distribuíssem as 12 tribos de Israel em volta do tabernáculo, por todos os lados. De forma que a arca da aliança, aquilo que representava a presença de Deus, ficava no meio de toda a nação. Muitas águas rolaram. Histórias intrigantes aconteceram, até que Jesus, o Deus encarnado, habitou entre nós. De forma que sua presença física na terra dividiu a história em 2 eras. O profeta Isaías já havia dito no capítulo 9, versículo 6, que o Messias seria conhecido como Príncipe da Paz. O que de fato aconteceu. Jesus veio para que a paz, outrora perdida, fosse novamente restabelecida na relação entre Deus e o homem. Romanos 5, 1 e 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A justiça de Deus foi satisfeita pelo sacrifício de Jesus na cruz. E um fato curioso, de muita expressão, aconteceu. Lembra do Santo dos Santos? Da arca da aliança? Do véu espesso que separava? Do acesso restrito e limitadíssimo à presença de Deus? Mateus 27, 50 e 51. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O que significa esse evento do véu ter se rasgado de alto a baixo? A palavra-chave é acesso. Acesso é concedido pela vontade do Pai. Acesso a quê? Lembra do sacrifício de Abraão? Do chamado de Abraão? Um convite para estar à presença santa de Deus, que não alcançava somente a vida dele, mas de todas as famílias da terra. Hebreus 10, 19 e 20 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. A bênção prometida a Abraão e a todas as famílias da terra nos alcançou hoje. Vamos ficar em pé. Você é convidado para louvar esse cântico. Já que falamos de Abraão, alguém que foi conhecido como amigo de Deus, chamado para ter uma comunhão, anda na minha presença, sê tu uma bênção. Abençoarei a tua casa, a tua família, e você será uma bênção para as outras pessoas. Não existe.
Olha, dá para concordar com essa letra, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Ter Deus do nosso lado. Hoje a presença de Deus é manifestada pelo Espírito Santo que habita em nós. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O Espírito Santo não só trabalha na edificação da nossa vida espiritual, como Ele mesmo testifica de que o relacionamento com Deus foi restaurado e continua valendo, porque fiel é o que prometeu, e que também é poderoso para manter viva a promessa. Efésios 1, versículo 13 e 14 diz: nele, está falando de Jesus, nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo habitando em nós é a garantia da nossa salvação. E onde isso vai acabar? Em João 14, do verso 1 a 3 está escrito assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Temos então a esperança viva da vida eterna com Deus. E nos versos um pouco mais à frente, Jesus disse algo assim, no versículo 27 e 28 desse mesmo capítulo 14: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Jesus já estava aqui, já terminando o seu ministério. Ele já havia falado que ele enviaria o conselheiro, o Espírito Santo, que os guiaria em toda a verdade. E para que... Puxa, mas Jesus, você já vai embora? Como assim você vai embora? Não. Eu deixo-vos a minha paz. O Espírito Santo vos guiará. Mas presta atenção. Eu vou, mas eu volto. Eu voltarei. Creiam em mim. Creiam em Deus. Há muitas moradas preparadas para você. Fomos criados por Deus, então, para termos relacionamento com Ele. E o relacionamento está no cerne da vida, no centro da vida. E o exemplo vem de Deus, como vimos até agora. Porque o desejo de querer estar perto vem primeiro dele. Deus está nos preparando moradas eternas com Ele. Veja, não se trata de um lugar à parte, separado de nós, mas de um céu conosco, para sempre, e sempre, e sempre, junto. Deus quer ter relacionamento com cada um de nós, não tenha dúvida disso. Isso não acontece só apenas no âmbito do desejo de Deus. Eu tenho um desejo. Ele trabalha para que isso, para fazer com que isso aconteça de fato na vida de cada um. No entanto, o relacionamento que Deus quer é um relacionamento intenso, profundo, de total desprendimento e rendimento a Ele, e rendição a Ele, baseado na confiança, a fim de que experimentemos perdão, cura, alegria, paz, muita paz. Deus espera um posicionamento de humildade diante dele. E relacionar-se com o Senhor gera infinitas possibilidades de intimidade. E se de fato esse é o teu desejo,
E se isso arde dentro de você, tenha certeza que você será incentivado, amparado, ajudado e capacitado a viver uma vida que agrade ao Senhor. Mas como de fato isso acontece? Como e quando começamos um relacionamento com o Senhor? Entendemos que esse processo inicia em Deus, né? Porque Ele nos amou primeiro, diz a palavra. Também sabemos que fomos criados por Ele de uma forma especial, para um propósito especial. Deus, o Criador de todas as coisas, decidiu nos amar. E diz a palavra que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Quando você ouve a palavra Deus, o que vem à tua mente? Se você fosse explicar agora para a gente. Deus. Alguém pode até começar uma explicação, mas conseguir terminar, eu acho que não consegue. Sabemos que pela Bíblia que Deus é espírito, e logo o relacionamento com Ele acontece então numa dimensão espiritual. Nós somos limitados dentro de uma dimensão limitada, inseridos numa parcela limitada de tempo, com capacidades físicas, mentais e emocionais limitadas, se apresentando diante de um Deus que não tem limite algum. Como que é esse relacionamento? Você sabe me dizer onde fica a fronteira de Deus? Até onde ele consegue ir? E com qual velocidade ele faz isso? Quanto mede um passo do soberano? Ele precisa de ar para respirar? Ele precisa ser aconselhado em alguma coisa? Deus em algum momento foi gerado? Ele pode ser enganado? Subornado? Deus pode ser derrotado? Somos chamados pela divindade para termos experiências inesquecíveis, inquestionáveis, imensuráveis com Ele, com esse Deus, com o único Deus que nem ao menos conseguimos explicar. E como isso é possível? Qual o meio de ligação? Qual o plug de conexão com Deus? Desta forma eu queria então voltar ao versículo que nós lemos lá no começo, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando você deseja agradar alguém, você procura fazer coisas que essa pessoa gosta, certo? E quando você não sabe quais são estas coisas, então você procura conhecer para que de fato você consiga agradar. Você sabe o que agrada a Deus? Ele mesmo deixou escrito, entre outras coisas, né? Pela revelação da palavra, para que nós soubéssemos. Agradar a Deus, segundo o texto que nós lemos hoje, tem um princípio apresentado por fé. A fé nos conecta com Deus, nos conecta com o mundo invisível. Entendemos então que pela fé temos a possibilidade de agradar a Deus e que tentativas de agradar a Deus sem fé nele serão frustradas. O texto é muito incisivo quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Interessante é essa expressão, sem fé é impossível, mas o contrário diz que com fé tudo é possível. Amém? Acredito então que é possível agradar a Deus, mas entenda que o ponto de ligação é a fé nele. Podemos entender pelas Escrituras que a fé, por sua vez, não anda sozinha. E eu separei aqui algumas companheiras, né, que eu chamei de umas companheiras indispensáveis à fé. Vamos falar um pouquinho sobre esse versículo 11
capítulo 11, versículo 6 de Hebreus, que ele destaca pelo menos 2 aspectos dessa fé agradável a Deus. O primeiro aspecto diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. O texto fala de uma necessidade e não de uma opção para aquele que se aproxima. Qual necessidade? Crer na existência de Deus. É necessário. Como? Pela fé. Pois sem fé isso é impossível. A necessidade é do ser humano, pois Deus não necessita de coisa alguma. Correto? É interessante a gente perceber que o texto ressalta um movimento de aproximação. O texto fala que aquele que se aproxima de Deus. Deus já fez os primeiros movimentos de aproximação. Veja, de tudo aquilo que nós já lemos agora. E Ele espera então que aquele, ou seja, eu, você, qualquer outra pessoa, faça o movimento seguinte. Deus fez os primeiros movimentos. O próximo movimento é nosso, de encontrar com Ele. Quando queremos muito uma coisa, não damos um jeito de ir atrás? Quando a gente quer muito uma coisa, a gente não dá um jeitinho? Por que às vezes quando é com Deus, a gente fica parado, querendo que Ele venha? Eu vou te dizer uma coisa. Ele já veio. Ele está perto. Ele quer ser alcançado, achado. É a vez de você o buscar. A Bíblia tem várias passagens. Eu vou citar só três frases. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Perto está o Senhor dos que o invocam em verdade. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Outro aspecto de uma fé que agrada a Deus, que é crer que Ele é galardoador dos que o buscam, ou premiador, presenteador, recompensador, abençoador. E você pode estar pensando, isso é fácil, para ganhar presentes as pessoas fazem qualquer coisa, não é? Veja, o texto diz que é necessário não só crer na existência dele, como também crer que ele é abençoador. Abençoador de quem? Os que o buscam. Como devemos buscar? De todo o coração, com sinceridade, obediência, em quebrantamento. Isso é possível, desde que seja pela fé. Isso pode parecer meio esquisito, mas foi Deus quem quis assim. A gente não dá nada e Ele nos oferece o seu reino. Ele quis assim. Eu gosto de olhar para esses 2 aspectos de fé que agrada a Deus. É como isso se completam, né? Revelando aqui um princípio de relacionamento. Veja, se a fé atuasse somente em crer na existência de um Deus, ainda que isso seja realmente tremendo, crer na existência de Deus, ainda assim ela poderia em algum momento se tornar algo mais contemplativo, e até certo ponto distante. Mas ao crer na existência de um Deus tão maravilhoso, que se manifesta abençoando os que o buscam, recompensando essa fé agradável a Ele, isso faz com que essa fé se torne dinâmica, expressiva, atuante. Deus não quer um relacionamento à distância, mas de perto, muito perto. Quanto perto? Até não haver distanciamento algum. Podemos reafirmar então que Deus se revela abençoador daqueles que creem nele e o buscam em verdade, e que esse relacionamento agrada, porque se baseia na fé. O texto em João 3,16, ele nos ajuda a entender um pouco do tipo desse
relacionamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenda que o texto classifica essa palavra crer como acreditar, confiar e comprometer. Esta aproximação de Deus, o abençoador dos que o buscam, na combinação de acreditar, confiar e se comprometer de todo o coração, nos conduz a um relacionamento que nos salva. O relacionamento com Deus começa necessariamente somente através da fé nele por meio de Jesus, como diz Romanos capítulo 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A fé então age na certeza da salvação, algo que ainda não se concretizou. Fala de esperança, e isso agrada a Deus. Posso dizer que crer é uma das companheiras indispensáveis da fé, daqueles que querem agradar a Deus, daqueles que querem relacionar-se com Ele. Diz o texto em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uma definição sobre a fé, que você já deve ter ouvido milhões de vezes, que fala da confiança absoluta sobre coisas que não aconteceram ainda. Após essa breve definição de fé, há uma sequência de vários fatos históricos realizados por pessoas que agiram por fé, e isso agradou a Deus. Posso dizer então que uma outra companheira indispensável à fé são as obras. O texto lá em Tiago 2, de 14 a 26, há uma discussão muito interessante sobre fé e obras. Nós não vamos ler todo esse texto agora, mas dizem que as obras falam da demonstração prática da fé e de como elas devem testificar da fé. As obras provam a existência da fé que está lá no coração, né? Ou da fé que é pronunciada, e isso agrada a Deus. Isso testifica de Deus diante das pessoas. Deus quer fazer parte atuante da nossa vida mesmo em pequenos detalhes. E Deus quer se relacionar conosco de maneiras que nem imaginamos. Há um desejo de Deus manifestar-se em nós e através de nós. Não foi isso que ele falou lá para Abraão? Ser tu uma bênção. E também através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Isso acontece com a nossa vida também. O texto aos Hebreus traz a galeria da fé, uma lista de pessoas, de homens, mulheres, acredite, pessoas como você e eu. E vou citar apenas só três casos aqui. Pela fé, Noé preparou a arca e se tornou o herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé, Abraão foi chamado, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Raabe acolheu os espias e não pereceu com os incrédulos. A lista ela continua com acontecimentos e fatos que confirmavam a fé em Deus. Essas pessoas que nós citamos agora mostraram a fé delas por meio das obras, das atitudes. Veja, não estou falando de uma obra para salvação. Ok? Diz o texto que pessoas viveram aguardando a promessa. Promessa esta que eles não viram a se cumprir, mas creram. Como essa fé agradou a Deus? Morreram sem ver o cumprimento da promessa. Isso está lá nos versos 39 e 40. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ora, que coisa superior a nosso respeito é esta que o texto diz, que está reservada para as próximas gerações, onde nós estamos incluídos, senão o cumprimento da promessa. Os antigos foram justificados pela fé, herdeiros da promessa.
Nós somos participantes da promessa que se cumpriu em Jesus. Amém? Lucas 4, 16, 21 diz assim. Lucas 4, 16 e 21. Enquanto você abre, eu molho a minha goela. Lucas 4, 16 a 21. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Uma coincidência incrível. Uma coincidência incrível. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu as Escrituras em vossos ouvidos. Glória a Deus. Jesus anuncia o cumprimento da tão esperada promessa. Hoje você e eu entramos para o reino pela fé em nosso Salvador Jesus. Recebemos o Espírito Santo da promessa para habitar em nós. Somos revestidos de autoridade e orientados a agirmos em plena certeza de fé para realizar as obras de Jesus. Como, por exemplo, as escritas lá em Marcos, capítulo 16, de 15 a 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Somos a igreja viva do Senhor e as nossas obras devem testificar da nossa fé no Senhor Jesus. Mas ainda gostaria de falar de essa terceira companheira indispensável da fé, que é a perseverança. Veja, crer, as obras e a perseverança. Veja que perseverar fala de manter, insistir, continuar o relacionamento que iniciou quando você creu em Deus pela fé e caminha testemunhando dele por meio das obras. A fé requer fundamentalmente a permanência nele. Olha, a fé requer fundamentalmente a permanência nele, a qualquer custo. E isso agrada a Deus. Diz o texto aos Hebreus, capítulo 10, 35 a 39. Portanto, não lancei fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeitos a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Entenda aqui a promessa da vida eterna, né? Aqui está falando daquela glória celestial. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, amém? Não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Somos orientados a permanecer inabaláveis, conforme a confissão que fizemos quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Ali foi o início do relacionamento com Deus, que deseja que a nossa permanência nele gere maior intimidade e aproximação, através do exercício da fé, até completarmos a carreira que nos está proposta. Quer um exemplo de perseverança na fé a qualquer custo? Atos capítulo 7, versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos,
e pedra vindo, e pondo-se de joelhos, e pedra batendo, e pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Porque crente ele não morre, né? Ele dorme e é chamado para agora, né? Mas quem era Estevão, né? A palavra de Deus diz lá em Atos 6,3. Como é que começou essa história aqui, né? Quando começou a falar de Estevão. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. No verso 5 diz: e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. No capítulo 6:8 diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, fiel até a morte, alcançou a promessa da vida eterna na perseverança da sua fé. Ora, após o episódio da morte de Estevão, sucedeu uma grande perseguição, e nesse esparrama chegaram notícias de Antioquia e enviaram Barnabé. Atos 11, 23 a 24. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Esse relacionamento de fé perseverante no Senhor faz com que a gente se alegre com aquilo que alegra para o nosso Deus. Faz com que pessoas sejam contagiadas e agiadas para esse reino. Temos a responsabilidade de permanecermos na fé e ajudar aqueles que estão começando. O próprio Barnabé, depois de ir a Antioquia e encorajar a fé deles em perseverança, vai em busca de Saulo, também conhecido como Paulo, recém-chegado à fé. Barnabé foi instrumento de Deus, então, para ajudar no fortalecimento da fé de Paulo. Muitos anos depois, Paulo dá testemunho da sua perseverança, lá no 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Precisamos desenvolver para a nossa fé uma fé agradável a Deus. E para isso precisamos crer, no sentido de acreditar, confiar, se comprometer com o nosso Deus. Além de crer, precisamos demonstrar a nossa fé pelas obras, como testemunho diante das pessoas. Testemunho da nossa fé. E finalmente, permanecermos fiéis a toda prova, para alcançarmos a coroa da justiça que está guardada aos que creem. Certa vez Jesus ele perguntou: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Feche os seus olhos um pouquinho. Talvez você possa sondar o seu coração agora. Como anda a sua fé no Senhor? Aleluia. Foi falado com você, então, nessa noite, no seu coração, a respeito da fé, a respeito desse crer, a respeito desse exteriorizar, demonstrar, provar
a respeito dessa perseverança. Algo que com certeza liga você num plano, num projeto de Deus. A palavra que nos foi entregue hoje fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Nos fala então que a fé nos liga a um desejo, a uma vontade de Deus. Uma vontade de Deus que, como foi dito, não ficou só no coração, mas foi demonstrado através de uma providência, através da entrega do seu filho. Ou seja, existe um desejo, e podemos dizer que talvez seja o maior desejo do Pai, a maior vontade do Pai, é ter eu e você junto dele. Como nós podemos escolher, como nós podemos decidir, como nós temos o livre-arbítrio, Ele colocou para a gente a decisão de satisfazer a vontade dele. A palavra, quando fala que ele é galardoador daqueles que o buscam, não é daqueles que buscam simplesmente a bênção, mas que o buscam. Como está então a sua fé diante de tudo isso? Como está esse seu crer? Como está então o seu testemunho diante das diversas situações que levam você a provar que você realmente está ligado em algo sobrenatural? Como tem sido a sua perseverança para permanecer, para estar contínuo, constante nessa fé, nessa condição sobrenatural? Essa avaliação que você é convidado a fazer hoje leva você a refletir o quanto que você está próximo da vontade de Deus, próximo do desejo de Deus, o quanto que você agrada a um Deus que fez tudo para ter você perto. Como foi anunciado aqui, não é para esse momento só, mas é para uma eternidade. E quando você se propõe a agradar a Deus, não é porque você encontra um Deus carente, mas é porque você encontra um Deus amoroso, que tem um desejo, que tem uma vontade de ter você junto com Ele. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que estar realmente com Ele. Como está a sua fé para você viver isso? Pai eterno, nós estamos diante da Tua verdade, anunciada aqui nessa noite, Deus, que nos leva a refletir a respeito da nossa resposta. Resposta ao Teu agir, resposta ao Teu amor, resposta ao Teu desejo, resposta a toda a providência do Senhor, para que pudéssemos estar juntos com o Senhor. É algo sobrenatural, é algo que transcende as coisas que nós enxergamos, é algo que está relacionado com a fé. Mas o Senhor Deus tem nos ensinado, tem nos mostrado, tem nos provado o quanto que essa fé nos liga nas coisas excelentes, nas coisas superiores, nos planos, nos projetos superiores. Portanto, Deus, nós olhamos para dentro de nós e questionamos, sim, ó Deus, se nós continuamos crendo no Senhor, na Tua grandeza, na Tua majestade, no Senhor como galardoador, como aquele que traz para nós o que nós precisamos, o que nós carecemos. Se realmente nós temos demonstrado isso, Deus, nas nossas atitudes, portanto, Pai, nos perdoa se falhamos em alguma prova, em algum momento, em alguma oportunidade de demonstrar a nossa fé.
Se nós falhamos, Senhor, nós queremos ter, ó Deus, uma fé visível aos olhos, não para que a gente seja engrandecido de forma nenhuma, mas que outros enxerguem o Senhor em nós. E nós queremos, ó Deus, ir até o final, até o último instante, até o adormecer, até o momento em que Cristo virá resgatar a noiva, a igreja. Nós queremos estar até aquele instante. Portanto, Deus nos ajuda a crer hoje e amanhã e depois e mais adiante e continuar crendo em todos os momentos e continuar aceitando e reconhecendo e testemunhando e provando. Ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda a permanecer em fé, a caminhar, a viver de fé em fé. Nos ajuda, Deus, a agradar o Senhor, a agradar o Teu plano, a estar alinhado ao Teu projeto, a satisfazer essa vontade maravilhosa do Senhor, que é ter cada um de nós por perto, junto, debaixo das Tuas asas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando. Quero aproveitar esse momento para dizer aos irmãos, estou com um coração muito alegre de poder estar aqui com vocês novamente, ter passado esse tempo. Agradeço as orações dos irmãos por mim, pela minha família, para a gente estar se fortalecendo, pela misericórdia do Senhor, o cuidado de Deus, a gente está junto de novo. Tenho certeza que a gente vai celebrar muito essa nossa caminhada. Muito obrigado, obrigado aos irmãos que estiveram orando por cada um de nós. Amém? Vamos orar juntos. Pai eterno, louvado seja o Teu nome, Pai, por podermos estar diante da Tua palavra de uma forma tão tremenda. O Teu Espírito que habita em nós fala conosco, nos clareia, nos instrui e nos edifica, nos fortalece, nos liga realmente naquilo que é espiritual. Além, Deus, além do físico, além daquilo que enxergamos, o Senhor faz a gente lembrar, a gente viver, a gente testemunhar que nós somos realmente, Deus, Teus filhos, que Teu Espírito está em nós. Obrigado, Deus, pela Tua verdade. Obrigado por esse tempo que tivemos aqui na Tua casa, por esse cuidado do Senhor sobre nós. E pedimos, Pai, que o Senhor nos leve debaixo do Teu amor, do Teu cuidado. Que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue movendo dentro de nós e que nós possamos ter uma vida, Deus, alinhada com o Teu plano. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.